Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que eu escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem muito estimava e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima muito nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao seu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu empregado fazes isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em saúde perfeita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide por este mundo afora e pregai o Evangelho a toda criatura. É o final
do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, as últimas recomendações e palavras de Jesus que a nossa igreja coloca como refrão do salmo da missa de hoje. Ide por todo este mundo, o mundo bom, mas o mundo também problemático, e levai a este mundo o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos realizando desde amanhã até esse final de tarde, nesta 12ª festa da juventude. O que mais se falou aqui foi em Jesus Cristo. O que mais se proclamou aqui foi a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos cumprindo com esta festa, com esta fazenda, com essa mística, com esta mobilização, aquilo que Jesus muito bem e em bom tom disse para nós fazer neste mundo. Eu queria que vocês repetissem comigo 4 ações que apareceram na liturgia de hoje, das quais eu irei fazer uso da palavra. Eu repito a frase, digo a frase, e vocês repetem do jeito que eu disse. Salomão governou. Diga. Salomão governou. Eu não senti não. Salomão governou. Salomão governou. Paulo protestou. Paulo protestou. O oficial rezou. O oficial rezou. E Jesus curou. E Jesus curou. Vamos dizer junto agora? Salomão governou, Paulo protestou, o oficial rezou e Jesus curou. Mais uma vez, para ficar bem marcado. Salomão governou, Paulo protestou, o oficial rezou e Jesus curou. Essas 4 ações são as ações que nós queríamos terminar, sintetizar a nossa 12ª festa da juventude. A primeira leitura da missa de hoje, esse texto bonito do livro do Deuteronômio, nós ouvimos dizer uma coisa que não se usa mais no mundo de hoje. Salomão era o rei de Israel. Salomão é o filho do rei Davi. Salomão era o homem mais importante da história do reinado de Israel. O mais sábio, o mais poderoso, o mais inteligente, mas também aquele que fazia coisas maravilhosas. Ele construiu o Templo de Jerusalém, que ainda hoje, quem vai lá vai encontrar os restos das muralhas do Templo de Jerusalém. Ele era rei. Não é muito missão de rei construir templo, construir igreja. Não se faz isso. Dinheiro público não se constrói coisas religiosas. Naquele tempo não tinha essa lei. Salomão não só construiu, mas foi ele quem inaugurou, foi ele quem abençoou, foi ele quem rezou pela primeira vez naquele tempo. E ele rezou dessa forma: qualquer pessoa que vier aqui rezar, é uma oração revolucionária, porque era um templo judeu, cabia somente os judeus rezar. Imaginemos uma igreja evangélica, é construída para os evangélicos rezar. Uma igreja da Assembleia de Deus, uma igreja católica, ele diz que todo aquele que fosse rezar, por mais estrangeiro que fosse,
que Deus escutasse a sua oração. Esse é o governo de Salomão. Salomão governou plenamente, com poderes também religiosos, com missão também orante. É muito triste a gente ver hoje o nosso gestor público que não estão nem aí para Deus e para a religião. Existe gente assim, gente? Tá fraco? Existe ou não existe? É triste ver que o gestor público não se importa, não se coloca também como um homem de Deus. Toda autoridade vem de Deus, nós dizemos, né? E aí Salomão deu um sinal de como devia ser os homens públicos, os homens que têm missão. Não ficar na mesquinhez, não ficar na política da boa vizinhança, só pensando nos seus, cuidando só dos seus interesses, mas abrir o coração para todo. Qualquer um que vier aqui será atendido, será compreendido, será aceito por sua oração. Salomão, como é que é a frase? Salomão governou. Vai pedir? Muito bem. Paulo protestou. O que Paulo protesta na palavra de Deus hoje? Ele protesta contra aqueles que abandonam o Evangelho. Eu me admiro, disse Paulo, que vocês tão rapidamente tenham jogado o Evangelho no lixo. Tem feito do Evangelho, como disse a senhora aqui há pouca hora, um enfeite nas nossas casas. Eu me admiro, como é que vocês abandonam o Evangelho de Jesus? Ainda se viesse um anjo do céu e pregasse um Evangelho diferente do que eu preguei, que ele seja condenado. Porque ninguém pode pregar um Evangelho que não seja o Evangelho de Jesus. Tem gente abandonando. Tem ou não tem, gente? Você já viu alguém abandonar o Evangelho de Jesus Cristo? Muito. E vão atrás de evangelho de pessoas humanas. Igreja de homem, de mulher. Igreja com nome como uma empresa. Igreja de ganhar dinheiro. Igreja banco central. Igreja banco. E a gente vai, a gente abandona, a gente vai atrás desses bobos, dessas bobas que só querem interesse. Nós estamos abandonando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos do jeito que estamos. Essa drogação do mundo está também porque a gente abandona também o Evangelho de Deus na nossa família, na nossa juventude, na nossa casa. A gente não reza mais, não evangeliza mais. Deixa os filhos e as filhas soltas por aí fazendo o que quiser, e aí dá no que dá nesse mundo tão pecaminoso e tão violento que está. Paulo provoca, Paulo ele está realmente contra esse tipo de religião que hoje é de um jeito, amanhã é de outro, e vai mudando como se muda de roupa, como se muda de partido, como se muda de outras coisas. Paulo protege. A Salomão, lista fraca, Salomão, Paulo, e nós deveríamos protestar também. Nosso evangelho não é o evangelho humano. Nós não estamos brincando de evangelizar. Nós estamos falando aquilo que Deus quer que nós falemos. O oficial romano, ele rezou. Escute bem, esse homem é o homem que devia ser o modelo no final da nossa celebração da festa da juventude. Esse homem, oficial romano, ele sabe que Israel na época estava dominado pelo Império Romano. E lá estava as autoridades máximas para cuidar dessa invasão, dessa ocupação, sejamos como quiser. E ele é chamado de centurião. O que é um tal centurião? A palavra está dizendo, o homem que governa um pelotão de 100
soldados. Ele tinha sob a sua responsabilidade um batalhão de 100 pessoas, soldados, e ele governava e dizia: se eu digo a um soldado vai, ele vai. Se eu digo vem, se eu digo faz, ele faz. Ele tinha um domínio sobre essas pessoas. Ele era tão importante, mas ele era tão importante que foi capaz de perceber que havia um soldado doente, coisa que não acontece no mundo de hoje. Quem é o empresário, o homem rico, cheio de poder, que vai se interessar por um doente dos meus empregados? Se ele não vier, ele vai cortar o ponto, e daqui a pouco ele vai ser demitido do seu trabalho. Ele não, ele se preocupou com a doença do seu empregado, né? É um centurião, um homem de grande valor, pagão, não era judeu. E aí e ele não é tão humilde que não foi falar com Jesus, mandou pedir alguém para falar com Jesus, para curar o servo dele. E diz aí o texto, ele é um homem muito bom para nós, né? Ele é bom para nós, é um homem humilde. Ele até ajudou a construir a nossa sinagoga. Olha que coisa bonita. Eu fico pensando, quem é um gestor público, né? O homem de poder desse mundo que está ajudando a construir também os templos religiosos. Não pode mais, tudo bem, mas muitas vezes é uma intriga, uma falta de visão que não ajuda as pessoas a entenderem que uma igreja construída, que um lugar religioso é uma cadeia menos, é outra coisa menos, que poderia ser útil. A evangelização, a igreja faz um trabalho belíssimo, devia ganhar medalha de ouro, porque ajuda as pessoas, né, a serem melhor, a serem mais humanas, a serem menos violentas. E aí nós ficamos nessa dependência maluca disso. Ele era um homem muito humilde, mas ele tinha uma capacidade muito grande, ele tinha um afeto pelas pessoas. E a oração dele foi aceita exatamente porque ele tinha essa capacidade. E Jesus ouviu a oração desse homem e curou o seu servo. Ele disse uma coisa muito bonita que a igreja depois reproduziu na missa. Lembra que depois que o padre apresenta a hóstia para nós na hora da comunhão, antes da comunhão, a última palavra, o último gesto é assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Lembra? Como é que é a resposta? Ixi, tá, vai para aí. Como é que é a resposta? Felizes os convidados para a ceia do Senhor? É esse? O evangelho que nós ouvimos hoje na missa. Eu não sou digno, Senhor, de que tu entres na minha casa, mas diga uma palavra só e meu servo ficará curado. Olha que evangelho bonito, se tornou uma parte da missa. Todas as vezes que nós participamos da missa, nós rezamos esse evangelho do oficial romano. Ficou marcado na cabeça da igreja. E eu transformo isso para mim. Eu não sou. Naquela época era o centurião que não era digno. Agora sou eu que não sou digno de que entreis em minha casa. Mas diga uma palavra e minha alma será salva. Essa é a oração que vale, gente. A oração da humildade, a oração da solidariedade, a oração da consciência. Tem gente que só não é santo porque não foi colocado no altar ainda, mas se apresenta a nós como o melhor do mundo. E todos nós sabemos a vida pregressa dele, mas para ele está fazendo a melhor coisa do mundo. Vamos repetir: Salomão. Não ouvi, não, vocês estão surdos. Salomão, Paulo, o centurião
E Jesus curou esse empregado. Nem chegou lá. O poder da palavra. São Bernardo tem uma frase muito bonita, e com isso eu termino. Ele disse assim: cuide da palavra, que a palavra vai cuidar de você. Vamos repetir essa frase bonita? Cuide da palavra. Não ouvi não, mais uma vez. Cuide bem da palavra, que a palavra vai cuidar bem de você. A Fazenda da Esperança ela é montada em cima disso. Todos os dias, os que estão internados, que estão curados, eles têm que escolher a palavra do dia. É a palavra quem cura, quem liberta, quem salva, quem faz a gente recuperar das nossas deficiências, da nossa dependência. É esta palavra que nós queremos celebrar nessa Santa Missa de hoje. Repetindo, para concluir: Salomão, Paulo, o oficial romano e Jesus. Que seja isso que acontece na nossa vida e nesta festa da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.